Eu sei que essa pergunta às vezes é praxe, mas você está feliz de estar aqui? Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegrou ontem quando falou, vou preparar para ir para a casa do Senhor? Ou você fala, hoje eu tenho que ir para a igreja. Né? É aqui lugar de alegria, irmão. Né? Quinta-feira eu até ministrei sobre isso, sobre a alegria de estar na presença do nosso Deus. E essa semana orando, mais uma vez pedindo ao Senhor a palavra que Ele queria trazer ao nosso coração. E eu me lembrei de algo. O que nós estamos mais sofrendo nesses últimos dias, na nossa região? Além da seca, as queimadas. E ainda eu falei para a Edilamar hoje, você vai ver como que a escola dominical vai encaixar. Eu não sabia o tema da escola dominical, não tinha lido a matéria, a lição, mas de manhã eu falava, Deus, como o Senhor é bom. E Ele confirmou no meu coração tudo aquilo que eu já tinha estudado durante a semana. É isso mesmo, nós estamos vivendo um tempo de grandes queimadas em toda a nossa região, né? No Brasil todo, mas aqui na nossa região, no interior de São Paulo, o negócio está feio, né? As queimadas aí. E a gente tem assistido cenas desoladoras, né? Plantações sendo queimadas, fazendas, sítios queimados, até regiões urbanas, né? O fogo tem acabado com tudo. É questão de minutos, começa um fogo lá, e o vento vai levando, e os bombeiros estão trabalhando absurdamente nesses dias. E eu fiquei lembrando, há poucos meses atrás, o Rio Grande do Sul sofreu com a enchente, com a chuva, com a água. E nós agora sofrendo com o fogo. Meu Deus, é os fins dos tempos. Nós estamos nos fins dos tempos. Entretanto, eu creio que essas catástrofes climáticas, elas são causadas pela ação egoísta e destruidora do próprio ser humano, do homem. O homem é culpado disso. Nós estamos colhendo exatamente aquilo que nós estamos plantando, a lei da semeadura. O homem, no egoísmo, né, ele tem devastado a natureza. E a natureza está respondendo. Mas eu creio que não existe acaso, não existe coincidência, não existe determinismo cego. E não existe tragédia natural que está à parte da providência e da soberania de Deus. Eu acredito que muitas dessas tragédias não foram da vontade de Deus. Ou seja, a tragédia não é da vontade de Deus. Mas Deus permite que aconteça para que o homem reconheça os seus pecados, para que o homem reconheça os seus erros, as suas falhas, para que nós soframos as consequências daquilo que a gente está plantando. E existiu um tempo também em que Deus permitiu tragédias climáticas acontecerem como uma forma de advertência ao povo que estava cada vez mais longe do Senhor. E então o alarme do Senhor foi tocado. E era momento de arrependimento e de mudança de vida. Por isso o tema, o alarme do Senhor. Você vai entender já já. O alarme do Senhor. Eu sei que esse tipo de pregação talvez não é muito agradável a todos, porque é gostoso quando a gente sai daqui, é só vitória, você pode, você consegue. Mas hoje o Senhor quer falar conosco que tem um alarme tocando aí. E a gente precisa ficar atento. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Nós vamos ler Joel, o 19 e o 20. Depois vamos ler Joel 2, 1, 2 e 3. Joel, capítulo 1, versículo 19. O primeiro. Amém? Vai ser transmitido ali também. A palavra do Senhor diz assim: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram, e o fogo devorou as pastagens.
Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme do meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outros depois dele, pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. O alarme do Senhor já está sendo tocado. O alarme do Senhor já está sendo tocado. E assim como na época do profeta Joel, ele diz: nós necessitamos tremer. Tremam, ó povo de Sião. E aqui tremer não é tremer de medo. O tremer aqui, o verbo no hebraico é hagás, que quer dizer que nós precisamos ter raiva e indignação do pecado. Raiva e indignação do pecado, porque o dia do Senhor está chegando, está próximo. E olhando a nossa realidade que a gente está vivendo, eu creio que assim, hoje também, o objetivo do Senhor em permitir tantas catástrofes que nós estamos passando é para nos advertir, é para nos alertar a respeito de um juízo eminente de Deus por causa do pecado. E a vontade dele é simples, ele quer nos incentivar a voltar para Deus. Irmãos, quando a gente olha lá fora, é cada coisa uma pior que a outra. O povo daquela época havia se ficado complacente, ou seja, eles aceitavam tudo, toleravam tudo, estava tudo certo. Eles estavam distantes do Senhor, eles já não davam mais o devido valor ao Senhor, eles tinham se voltado ao egocentrismo, à idolatria, ao pecado. Eles estavam longe. E Joel vai então e adverte eles que se eles continuassem vivendo daquele jeito, era inevitável o juízo de Deus na vida deles. E Joel traz uma mensagem naquela época, mas também traz uma mensagem aos nossos dias de hoje. O pecado atrai inevitavelmente o juízo de Deus, enquanto o arrependimento traz bênção. Vou repetir para você. O pecado atrai inevitavelmente o juízo de Deus, enquanto o arrependimento traz bênçãos. E o versículo que nós lemos é o início do clamor de Joel. Ele começa a clamar, mas se você pegar lá no primeiro versículo, você vai ver. Primeiro eles passaram por uma devastação de gafanhotos. Os gafanhotos comeram toda a plantação. A terra secou, houve uma terrível seca que os animais clamavam, né? Joel dizia. E depois vem então um fogo consumidor que acaba com o resto que tinha sobrado. Era essa a situação daquele povo. E o tempo em que nós estamos vivendo não é diferente do tempo de Joel, irmãos. É tempo de clamarmos ao Senhor. É tempo de tremer, mas de tremer rejeitando o pecado, não querendo mais o pecado, tendo raiva do pecado. É tempo de clamarmos ao Senhor, é tempo de arrependimento, é tempo de lamentarmos e chorarmos pelo pecado, os nossos pecados e o pecado da nossa nação. Não é porque, mas eles estão... Não, nós precisamos clamar pelo pecado da nossa nação, porque assim como Joel sofreu as consequências, nós também sofremos. Nós precisamos clamar. E é por isso, então, que eu gostaria de fazer uma analogia aqui, uma comparação a respeito desse tempo que nós estamos passando no clima com a nossa vida espiritual. Está preparado, irmão? Está preparado? Bom, o primeiro tempo que a gente passa, porque a primeira coisa que acontece nesse período de muita seca, não tem chuva, né, muito calor. O primeiro tempo, a primeira coisa que acontece com a falta da chuva é a sequidão.
Então, o primeiro tempo é a sequidão. A terra vai ficando seca, infértil. Não sei se vocês viajaram esses dias, pegou rodovia e viu como está por aí. Dá dó. Está seco, 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 seco. As plantas estão amarelinhas, né? Não tem vida. Elas estão secas, está tudo morrendo. E assim também, quando a gente olha para a nossa realidade espiritual, quantas pessoas estão vivendo um tempo de sequidão? Sequidão espiritual. Nós já estamos vivendo exatamente aquilo que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2, até o 5. Nós até foi citado hoje pela manhã. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. As pessoas estão secas, muitas pessoas estão secas espiritualmente. Não há mais vida espiritual. Quantas pessoas estão sofrendo essa seca? Muitos ainda não conhecem Jesus. Ah, Juliana, você acha que não tem? Bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. E eles estão secos espiritualmente. Outros já ouviram falar de Jesus, mas estão secos porque não aceitaram a Jesus. Porque deixaram, não quero Jesus na minha vida. E outros estão mais secos, né? Essas pessoas que conhecem Jesus, vêm para a igreja, mas começam a se afastar do Senhor, e a coisa vai ficando seca. E pior ainda, irmão, tem pessoas que vão à igreja, mas estão tão seco, que passa simplesmente de um ato religioso, uma obrigação religiosa, ir à igreja ao domingo. Mas a pessoa está seca, sequíssima. E Joel capítulo 1, versículo 12. Pode ficar com a sua Bíblia aberta aí. Joel capítulo 1, versículo 12 diz assim. Olha a situação em que eles estavam. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Quando a gente anda, como eu disse, você começa a ver a seca, você fica triste, irmão? Porque eu fico triste. É tão triste. A sequidão espiritual, então, é outra coisa que nos traz a tristeza. Tem pessoas que estão passando, talvez, por uma depressão, por problemas, né, de tristeza, de pessoas deprimidas, abatidas, porque estão secas espiritualmente. Porque quando nós estamos secos, não há alegria. Não há alegria. A alegria de orar, a alegria de jejuar, a alegria de ler a palavra, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de vir à igreja, de estar em comunhão com os irmãos. Essa alegria vai embora. Quando as pessoas estão secas, essa alegria vai embora. Irmãos, nós precisamos ficar alertas. O alarme do Senhor está tocando. E atenção, meu irmão. Se a falta da oração na sua vida, a falta de jejum, a falta do tempo com Deus, a falta de vir à igreja, não está incomodando o seu coração, é porque tem alguma coisa seca aí. Tem áreas secando na sua vida. Tem alguma coisa errada. E quando a terra está seca demais, como nós estamos vendo nesses últimos dias, a gente passa para o segundo tempo. A coisa está seca demais, aí acontece o quê? As queimadas. O segundo tempo é o tempo das queimadas. Quando a sequidão toma conta, basta uma faísquinha, vira fogo para todo lado. Não é? E Joel capítulo 1, versículo 19 e 20, que nós lemos, diz: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram, e o fogo devorou as pastagens.
E quando a gente olha para a queimada, eu selecionei 3, pode ter mais. Mas existem 3 causas, geralmente, das queimadas hoje que nós temos. Primeiro, as faíscas acidentais. É quando um curto-circuito lá, e aí uma chaminha, do jeito que está seco, vira aquela fogaréu. Existem essas. Aí existem também o fogo acidental, que nem sempre é acidental, mas a pessoa está lá fumando, joga bituca, sem pensar, e pega fogo em tudo. E o terceiro é o fogo intencional. É quando a pessoa quer realmente botar fogo. E a gente viu aí que esses dias nós tivemos vários incêndios causados intencionalmente. Em Jales foi preso um homem porque ele pôs fogo intencionalmente. Que é um absurdo, né, gente? E quando a gente leva isso para o lado espiritual, não é diferente. Porque quando nós estamos espiritualmente secos, basta qualquer faísquinha para o grande incêndio invadir a nossa vida. Basta qualquer faísquinha para o incêndio do pecado tomar conta da nossa vida. E às vezes, essa faísquinha acontece de uma causa acidental, como eu disse, Basta aquela olhadinha sem querer no telefone, naquilo que você não devia olhar, E aí, pronto, o pecado da pornografia e tantos outros tomam conta e incendeiam a sua vida. Você está seco? E olha o que Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Só aquela olhadinha. Está seco, a faísquinha, virou fogo. Ou então, basta aquela fofoquinha, sabe? Aquela fofoquinha sem querer. Não, é só para abençoar o irmão, para a gente orar por ele. E aí faz aquela fofoquinha e o pecado da maledicência, da mentira toma conta. Tiago, capítulo 3, vai falar isso. E é impressionante, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Ah, não, vamos falar. Eu vou te contar, porque a gente vai orar por ele, mas não conta para ninguém. E aí faz a fofoquinha. E aí a pessoa está seca, vira fogo. E às vezes essa faísca vem de alguém acidentalmente. Lembra que eu falei da bituca? Vem acidentalmente, alguém joga em você e aí você está seco, está longe do Senhor, pega fogo em tudo. Mas como assim, Juliane? É quando alguém tenta te convencer que não é pecado aquilo que é pecado. Bebe só um pouquinho, não faz mal. Experimenta, não é errado não. Larga de ser quadrado. Vamos para aquele lugar. Não é pecado, não. E aí a pessoa está seca espiritualmente. A faísca pega fogo. E aí tudo acontece. E eu vou falar só 3 versículos. E eu podia falar muitos que a Bíblia nos diz. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo coma com alguém assim. 1 Coríntios 15, 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20. Quem anda com o sábio será, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Irmão, andar com gente assim, estando tudo verdinho na nossa vida, não estando seco, já é difícil, já é perigoso. Imagina uma pessoa que está seca espiritualmente. Pega fogo rapidinho. Pega
fogo rapidinho, irmão. Essa faísca incendeia a vida da pessoa com o pecado de uma forma devastadora. Acaba com tudo. Professora. E essa aí mesmo. Engasguei, deve um trava-língua. Invade tudo. A pessoa fica morta espiritualmente. Mas há aquele fogo que eu disse, o intencional. Que alguém vai lá e joga fogo mesmo para pegar o incêndio. E nós temos um inimigo que faz isso. Quem é? Satanás, diabo. Ele quer exatamente fazer isso, jogar faísquinha lá para incendiar. Efésios 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 16 do mesmo capítulo 6 de Efésios. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmão, ele fica só olhando, está secando, a terrinha ali espiritual está secando, e aí fala dardos inflamados. O que eram os dardos inflamados? Eram flechas com fogo na ponta. Jogavam nas guerras, eles jogavam para botar fogo. Olha lá, até ele. Ele sabe quando você está seco espiritualmente. Ele está ao derredor. E quando esse fogo se alastra na vida do ser humano, meu irmão, o que eles vivem, o que a pessoa vive, são dias de trevas. A pessoa que está seca espiritualmente e ela é invadida por essa queimada do pecado, ela vai viver um mundo de trevas, de escravidão. Joel capítulo 2, do versículo 2, a parte A diz: é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Eu não sei se por esse dia você chegou a ver lugares onde estava realmente pegando fogo. Tampa tudo, parece que quase vira noite. Nós fomos um dia para Rio Preto, estava na rodovia ali, perto de Votuporanga. Gente, tudo escuro. Aquela fumaça preta. A pessoa que está assim, ela está numa vida de trevas, porque o pecado escraviza, o pecado mata. E quando uma vida está nesse estado, só lhe restam duas escolhas: arrepender e viver, não se arrepender e morrer. Repete comigo: arrepender e viver, não se arrepender e morrer. Na verdade, não são duas escolhas, você só tem uma opção. Você só tem uma opção. Deus propõe ao seu povo a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, o arrependimento ou o juízo. E Hernandes Dias Lopes diz isso: o arrependimento é o único caminho da restauração. É a única porta de escape do juízo. O arrependimento é o único portal da vida. É arrepender-se, viver, ou não se arrepender e morrer. É o que eu disse no começo, eu sei que essa palavra é uma palavra dura. Mas hoje é dia de ceia. E é tempo de arrependimento, irmão. E dependendo da escolha, uma dessas escolhas que a pessoa faz, depois de uma vida de seca e uma vida de queimada, ela vai entrar no terceiro tempo, que é o tempo da restauração. Quantas vezes você passou num lugar onde estava totalmente seco? E aí você começa a ver uma florzinha brotando. Gente, os ipês florescem na seca. A gente vê foto, né? Aquela terra seca, seca e uma florzinha saindo. Gente, isso é sobrenatural, isso é obra de Deus. É Deus quem faz isso, certo, irmão? É Deus quem faz isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, se Deus é capaz de fazer isso com a natureza, imagina o que Ele não pode fazer com uma vida que ficou seca e ficou queimada pelo pecado. Ele também pode restaurar completamente uma vida. Ele pode. O nosso Deus é maravilhoso. Lembra que eu disse no começo? O pecado atrai inevitavelmente o juízo de Deus, o juízo divino, enquanto o arrependimento traz
Bênçãos. Bênçãos. Olha Joel capítulo 2, versículo 21 em diante. Irmão, se você não lê o livro de Joel, está precisando dar uns puxões de orelha. Tem 3 capítulos. Você fala, já li um livro inteiro da Bíblia. Lê Joel. Você está com dificuldade? Lê Joel. Versículo 21. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuva em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Aleluia! Há esperança. Essa é a boa notícia, irmão. Há esperança. E sabe qual é a esperança? É Jesus, porque Ele é a água viva. É Ele. Ele é a água da vida. Ele é a água viva. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só Jesus pode restaurar uma vida que estava espiritualmente seca. Só Jesus pode restaurar uma vida que estava totalmente queimada pelo pecado. Só Jesus pode fazer isso. Mas para isso eu preciso arrependimento. A pessoa precisa se arrepender, ela precisa confessar os seus pecados. E aí ela será alvo das promessas de Deus. Olha o que Isaías 44 diz sobre as promessas de Deus a respeito disso. Versículo 3. Tu tem água agora, ó. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção aos seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiro, junto às correntes das águas. Aleluia! Ele é a água. Ele é a água, irmão. A água viva. E talvez hoje você está pensando, Júlia, mas eu não estou seco espiritualmente. E nem fui invadido por uma queimada de pecado. Mas Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é? E outro versículo de Coríntios diz: aquele que está em pé, cuidado para que não. Por isso que é importante nós sabermos disso, irmãos. Nós precisamos estar alertas, todos os dias. É um processo, irmãos. E como que eu rego, então, meu espírito? Como que eu rego? Orando, jejuando, buscando ao Senhor todos os dias, vindo à casa do Senhor, tendo comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus. É assim que a gente rega. E talvez tenha alguma área da sua vida que está muito seca. Por quê? Sabe aquele negócio? Todo começo de ano a gente fala: esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou orar todo santo dia. Esse ano e tal. Aí o primeiro mês, estou sendo bem generosa, o primeiro mês, tudo vai lá, ora todo dia, lê o devocional, tempo com Deus e tal. Aí no outro mês, Senhor, hoje não vai dar tempo, eu tenho muito compromisso, amanhã eu faço. E aí pula, e vai pulando. E o que vai acontecendo? Vai secando. A terra não está sendo regada. Vai secando. E aí qualquer faísca,
pega fogo, incendeia o pecado. Todo o sofrimento que aquele povo lá de Joel estava passando, era para que eles se arrependessem e voltassem para o Senhor, porque estava perto o dia do Senhor. Ele conclamava o povo. Irmão, o alerta está tocando. O alarme está tocando. O dia do Senhor está próximo. Está próximo. Mas, irmão, há esperança. Há ainda tempo de arrependimento. Há ainda tempo de conversão. Há ainda tempo de restauração. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus quer fazer um lindo jardim florido, onde um dia só foi cinzas. Ele quer fazer um jardim florido. Olha a foto que eu falei. Lá tá, que aqui a gente não vê direito. Está seco, está tudo queimado. Ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida. E como eu disse no começo, o profeta Joel sofreu as consequências do pecado do povo. Ele sofreu mesmo não estando em pecado, mas ele sofreu. E Deus usou Joel como instrumento para levar uma palavra de arrependimento ao povo, para levar a palavra do Senhor àquele povo. Na nossa realidade, quando acontece queimada, os bombeiros e os brigadistas agora estão trabalhando como nunca. Eles estão se esforçando como nunca. Muitos dão a vida. Muitos perderam a vida aí, mas foram funcionários, mas estavam ajudando a apagar fogo. Eles fazem isso, mas eles não podem reconstruir aquilo que pegou fogo, pode? Não. Eles vão lá com a água e apagam o fogo, certo? E quem vai regenerar toda a natureza é o Senhor. Nós também fomos chamados pelo Senhor para levarmos a água viva para aqueles que estão secos espiritualmente, ou para aqueles que já estão até queimados pelo pecado. Deus chama eu e você para levarmos e apresentarmos ao mundo lá fora aquele que é poderoso, aquele que é a água da vida, a água viva que mata a sede e mata para sempre essa sede, meu irmão. É Ele. Por isso, eu não sei o tempo que você está passando na sua vida. Se está sendo um tempo de sequidão, você está seco espiritualmente. Se é um tempo onde a queimada já tomou conta e o pecado já lastrou na sua vida. Ou se você está passando por um tempo de restauração. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que em todo tempo, a única solução é Jesus. É Jesus. Por quê, irmãos? Porque o tempo de voltar para Deus é agora. O tempo de voltar para Deus é hoje. Não tem nada mais urgente na sua vida do que se colocar diante do Senhor hoje e pedir perdão pelos seus pecados. Ou voltar para o Senhor, ou se entregar ao Senhor. Hoje é dia. É arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Hoje é dia. E conta uma história que um líder religioso, ele estava caminhando com os seus discípulos. E aí um discípulo perguntou para ele: mestre, quando um homem deve se arrepender? Aquele líder muito sábio disse: você precisa estar certo de que se arrependerá no último dia da sua vida. Aqueles discípulos não entenderam. Falaram: mas como assim? A gente não sabe qual é o último dia da nossa vida. E aquele líder disse: é simples assim. Então, se arrependam hoje. Se arrependam hoje. E aí eu lembrando, quando João, capítulo 4, narra sobre a mulher samaritana, a gente percebe que aquela mulher havia passado por uma sequidão espiritual. Ela havia passado pela queimada do pecado, mas ela tinha sede. Ela estava com sede, muita sede. E Jesus tinha o tempo da restauração para ela. Jesus vai ao encontro daquela mulher propositalmente. Ele faz um caminho inapropriado para um judeu, passar onde ele não devia passar. Ele manda 12 comprar pão para 13. Vocês leram a história, né? Para quê? Porque ele queria ficar sozinho com a mulher.
E ele vai até aquela mulher e fala, ele se revela o Messias para ela, coisa que ele não tinha feito nem para os discípulos. Ele se revela para ela e ele oferece a água viva, a água da vida, a água que podia apagar toda a sequidão do coração dela, das rejeições que ela havia passado, a água que podia apagar toda a queimada do pecado que havia passado no coração dela. E com certeza o Senhor já sabia que daquela terra seria uma terra fértil, iria brotar frutos. E ela disse sim. Ela se arrepende. Ela se arrepende e ela bebe da água da vida. Ela é totalmente transformada. E aonde era terra seca, árida, se transforma em área frutífera, porque ela se torna uma evangelista. Ela começa a transbordar e jorrar da água da vida. Ela. Irmãos, o alarme do Senhor está tocando, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. E hoje é dia de ceia. Nós vamos ceiar daqui a pouquinho. E eu não coloquei, mas 1 Coríntios 11, versículo 28 a 30 diz assim: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes. E aí eu vou acrescentar, muitos secos, e não poucos que dormem. Hoje é noite de nos examinarmos. Mas não é para examinar o irmão. Examine, pois, a si mesmo. Se examine, porque hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de nos encharcarmos da água da vida. Hoje é essa noite. E aí eu pergunto para você, qual que é a tua decisão, meu irmão? Você vai se arrepender e viver? Ou você não vai se arrepender e morrer? Se coloque de pé. Eu não sei qual área da tua vida pode estar seca. Talvez você está com a vida bem. Você tem tido tempo de oração, de jejum, na presença do Senhor. Você está bem espiritualmente. A tua terra está frutificando. Então o Senhor está te chamando para levar a água da vida àqueles que estão secos. Mas se em algum momento você está passando pela sequidão, ou o pecado já está fazendo a sua vida virar trevas, hoje é tempo de arrependimento. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, porque todos nós temos algum motivo para se arrepender nessa noite, porque nós somos pecadores. E que você faça essa oração sincera. Examine a si mesmo e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da água da vida, a água viva jorrar no meu coração. Senhor, obrigada por essa noite, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu és a água viva. Ó Deus, nessa noite, Senhor, se há alguém aqui, Pai, que está passando pelo tempo da sequidão, afastados dos Teus caminhos, já não tem mais tempo para orar, para jejuar, para ler a Tua palavra, para estar na Tua presença. Ó Senhor, joga da Tua água nesse lugar, nessa vida, Senhor, para que dali venha brotar muitos frutos ainda, Senhor. Que essas pessoas se voltem a Ti, Pai. Ó Deus, se há pessoas aqui que já estão até queimadas pelo pecado, o pecado já invadiu a sua vida, estão vivendo uma vida longe dos Teus caminhos. Ó Senhor, derrama da Tua água sobre ele, sobre ela, e faça brotar de novo, Senhor. Nós cremos que há esperança, Senhor, para aquele que está perdido. Há esperança. Talvez alguém aqui está dizendo: não tem mais esperança para mim. Há esperança para você, porque o nosso Jesus é a água viva, e Ele quer fluir na tua vida, meu irmão e minha irmã.
Eu sei, Senhor, que nós fizemos o apelo aqui, mas eu creio, Senhor, que o Senhor está falando com pessoas nessa noite. Por isso, onde quer que ela esteja, onde quer que ele esteja, que o Senhor derrame da tua água viva. Que o Senhor incomode esse coração. Que o Senhor transforme essa vida. E que ela seja completamente restaurada, em nome de Jesus. E que ela possa, Senhor, não só ser restaurada, mas que ela venha jorrar da sua água para outros que estão sedentos. Senhor, usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor, como profetas e profetisas, para levarmos a tua palavra, que é viva, e que essa água venha curar pessoas, venha restaurar pessoas, venha transformar pessoas. Nos ajude, Pai. Perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Hoje nós estamos aqui arrependidos, Senhor, pelos nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos fracos, Senhor. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, e é por isso que nós estamos aqui. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e que nós possamos ceiar nesta noite com o coração limpo, com a alma limpa, Senhor, diante de Ti, porque sabemos que o Teu perdão é o melhor perdão de todos, é puro, é genuíno, e o Senhor nos perdoa. Por isso, Senhor, muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.